Ele é casado com uma Spice Girl. Jogou pelo time na qual foi torcedor fanático desde criança. No início não foi levado a sério no esporte por ser bonito demais e ao se aposentar virou patrão de Lionel Messi. Além de tudo, é dono de um carisma gigantesco e uma determinação inabalável. E construiu um legado no futebol mundial, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Hoje, eu irei te contar a incrível história de um dos melhores cobradores de falta da história da Inglaterra. Tudo começou no dia 2 de maio de 1975, quando Sandra Georgina West deu à luz a uma criança que foi chamada de David Robert Joseph Beckham. Seu pai, David Edward Allan, foi um montador de cozinhas e sua mãe, Georgina, era uma cabeleireira. E David era apaixonado por futebol, graças à influência de seus pais, que eram torcedores fanáticos do Manchester United. E a paixão do casal pelo clube inglês era tanta que quando seu filho nasceu, eles decidiram colocar o segundo nome de Beckham, no caso David Robert, em homenagem a uma lenda do United, um tal de Robert Charlton, que para os mais íntimos é chamado de Bob Charlton, que por falar nele eu já te contei aqui no canal também. Durante a sua infância, os seus pais o levaram para assistir os jogos do Manchester United, lá no Old Trafford. Porém, para que a família pudesse assistir aos jogos era uma longa viagem, cerca de 300 quilômetros de distância, pois eles moravam em Londres. Apesar disso, sempre que era possível, a família estava presente para prestigiar os Red Devils. O sonho de tornar-se um jogador profissional de futebol vem desde que David se entende por gente, mas a sua ascensão começou aos 7 anos de idade, quando Beckham venceu um concurso de talentos, organizado pelo ex-jogador do United, Bob Charlton. E com essa conquista, Beckham foi convidado para uma entrevista na televisão inglesa, pois desde os 7 anos ele já era seguido pelas câmeras. Pouco tempo depois, o jovem David se juntou nas categorias de base do Brimsdown Rovers, onde participou de seu primeiro torneio, chamando muita atenção dentro de campo pela sua grande visão de jogo e pelos bons lançamentos. Essas características despertaram o interesse do Manchester United e do lendário técnico escocês Alex Ferguson. A negociação entre os dois clubes durou dias, mas finalmente, aos 14 anos de idade, David Beckham assinou um contrato oficial para jogar nas categorias de base do Manchester United. E em julho de 1991, aos 16 anos de idade, Beckham foi promovido ao time juniores do United. Em sua primeira temporada na nova categoria, ele se destacou na conquista da Copa da Inglaterra, jogando ao lado de Ryan Giggs, Gary Neville, Nick Butt, Paul Scholes e outros jogadores que vieram a ficar conhecidos no mundo do futebol inglês. Outra característica que já começou a se destacar desde essa época era o incrível talento do craque inglês em bolas paradas. Especialmente Alex Ferguson, cada dia que passava ficava mais encantado com o futebol do rapaz. E por fim, apenas um ano depois, quando Beckham tinha 17 anos, Ferguson decidiu promovê-lo para o time profissional, na temporada de 1992-1993. Desde os primeiros treinos com o clube, Beckham mostrou que não era um garoto de 17 anos qualquer. Fazia questão de ser o primeiro a chegar e o último a sair, buscando mostrar o seu valor na oportunidade que foi dada. A sua estreia oficial ocorreu no dia 22 de setembro de 1992, na segunda rodada da FA Cup contra o Brighton. Mas infelizmente, após essa partida, Beckham não recebeu nenhuma oportunidade para jogar nessa temporada. E com isso fez com que ele voltasse ao clube juvenil. E seu espaço no time profissional teve de ser conquistado a passos curtos, pois na época o titular absoluto da sua posição era Roy Keane. E somente na temporada de 1994-1995, ele voltaria a receber reais oportunidades pelo time principal do United, mesmo ano em que ele também estreou na Liga dos Campeões. E o jovem inglês não se intimidou e teve uma atuação brilhante contra o Galatasaray, marcando um gol e entregando uma assistência diante da torcida que lotava o estádio Old Trafford. No entanto, esse bom desempenho não lhe garantiu uma vaga permanente no Manchester United. E o técnico Alex Ferguson decidiu emprestá-lo ao Preston North End, da segunda divisão inglesa, por um período de um mês, para que ele ganhasse mais experiência e se adaptasse ao futebol profissional. O Preston estava brigando para evitar o rebaixamento para a terceira divisão inglesa, e durante a breve passagem de David por lá, ele acabou se tornando o principal jogador do elenco e ajudou a equipe a se manter na segunda divisão, disputando 5 partidas e marcando 2 gols, incluindo um incrível gol olímpico. Com um bom desempenho, em poucas partidas, fez com que o Manchester United solicitasse seu retorno, em abril de 1995. E apenas como curiosidade, na temporada seguinte, o Preston acabou sendo rebaixado para a terceira divisão de qualquer forma. Ao fim da temporada de 94-95 pelo United, Beckham disputou 10 jogos, contribuindo com 1 gol e 1 assistência. E o clube terminou em segundo lugar do campeonato inglês, perdendo o título por apenas 1 ponto para o Blackburn.
Na temporada seguinte, 95-96, David Beckham recebeu mais oportunidades na equipe de Ferguson, se juntando a Ryan Giggs, ao Nick Butt e ao Gary Neville, todos jovens jogadores promissores, sendo apelidados pela torcida de Fergie's Fledglings, que traduzido fica os calouros de Fergie. E ao longo da temporada, Beckham foi revezando. Umas partidas começava como titular, outras vinha do banco de reservas, mas cada minuto que estava em campo, ele buscava não decepcionar. Se viu presente em 40 partidas, marcou 8 gols e entregou 5 assistências, e sempre organizando o jogo com muita maestria, atuando na meia direita. Por fim, o primeiro título de sua carreira veio, a tão sonhada Premier League, com o United conquistando 82 pontos na campanha ao título. Ainda vieram a conquistar depois a FA Cup, com uma vitória para cima do Liverpool por um placar suado de 1-0. Na temporada de 96-97, o Manchester United começaria com o pé direito, conquistando mais um título, a Supercopa da Inglaterra, ao vencer o Newcastle por 4-0. Beckham foi um dos destaques da final, marcando um gol e contribuindo com 2 assistências. Essa temporada em si foi o início do auge do craque, quando o mundo passou a conhecê-lo e apreciar o seu incrível talento. Nessa temporada, inclusive, Beckham começou a vestir a 10 do Manchester United, porém ele passaria pouco tempo com a número 10, já que ao final da temporada de 97, o grande ídolo do Manchester United, Eric Cantona, pendurou as chuteiras. Assim, Alex Ferguson elegeu David Beckham com a responsabilidade de carregar o número mais pesado da história do Red Devils, a camisa 7. Na estreia do novo número contra o Wimbledon, Beckham marcou um golaço do meio de campo. Esse gol, na verdade, essa pintura, no ano de 2002, foi eleito o gol da década da Premier League. E dali em diante, ele oficialmente se tornou um queridinho da torcida dos Red Devils, assumindo a titularidade do clube com a responsabilidade de substituir grandes nomes que deixaram o elenco, como Paul Ince, Mark Hughes e o meia russo Andrei Kanchelskis. Ferguson apostava todas suas fichas em Beckham e outros jogadores jovens que vinham da base do Manchester United. Tanto que esse ano, após a saída de vários nomes, o treinador acabou decidindo por não contratar nenhum jogador de destaque de outras ligas da Europa, pois verdadeiramente confiava na base do Manchester. A relação de Ferguson com o Manchester United não era apenas um treinador ou um técnico qualquer. Ele também cuidava da reformulação dos atletas, a renovação de contratos e participava diretamente da compra e venda de jogadores. E mesmo com as inúmeras críticas no elenco jovem do United, o time foi capaz de conquistar o bicampeonato da Premier League e da Copa da Inglaterra. E David Beckham participou de 49 partidas, marcando 12 gols e entregando 11 assistências. Nesse período, Beckham não se destacou apenas dentro de campo, mas também fora dele, especialmente nas revistas de fofoca. E o motivo foi por ele começar a namorar Victoria, a cantora do grupo Spice Girls, no meio da temporada de 96. Inclusive, foi no mesmo ano em que ocorreu a sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra. O namoro com Victoria acabou sendo um marco na sua carreira, já que o número de empresas interessadas, a partir dali, em utilizar a imagem do atleta, aumentou significativamente. E a partir dali, estava tudo dando certo para Beckham. Bom de bola, boa pinta, titular de um dos maiores clubes do mundo e namorando uma celebridade do mundo pop. Facilmente a carreira que todo jogador sonha. E na temporada de 97-98, mais uma vez, David Beckham manteve os bons resultados dentro de campo. Disputou 50 partidas, somando 11 gols e entregando 21 assistências. Mas com questão a títulos, o Manchester conquistou apenas a Supercopa da Inglaterra contra o Chelsea. Pelo campeonato inglês, acabaram terminando em segundo colocado, perdendo novamente por apenas 1 ponto de diferença para o Arsenal. Mas o desempenho individual de Beckham lhe rendeu uma convocação para a Copa do Mundo de 1998 na França. E ele com certeza era um dos jogadores mais talentosos dessa seleção, ao lado de Michael Owen. No primeiro jogo da competição, Beckham acabou não jogando, mas assistiu à vitória da equipe sobre a Tunísia por 2-0. No jogo seguinte, o craque inglês finalmente fez a sua estreia na Copa do Mundo, mas a Inglaterra acabou perdendo para a Romênia por 2-1. E a terceira partida seria decisiva, para saber se a Inglaterra avançaria para a fase do mata-mata ou pegaria um avião de volta para a Inglaterra. E na partida contra a Colômbia, foi onde Beckham se apresentou ao mundo. Após um lindo golaço de falta, ajudou a Inglaterra a vencer a Colômbia por 2-0, se classificando para as oitavas de final, onde enfrentariam a Argentina. E esse jogo das oitavas de final foi o começo de uma grande decepção para os torcedores ingleses. A partida estava empatada em 2-2 contra os hermanos, com direito a um golaço de Michael Owen e uma assistência de David Beckham. Porém, no começo do segundo tempo, o jovem David acabou não suportando a pressão e o estilo de jogo físico dos jogadores argentinos.
E em meio a uma das várias faltas que ele havia sofrido ao longo da partida, ele perdeu a cabeça e chutou as pernas do meia Diego Simeone, fazendo com que ele fosse expulso com apenas 2 minutos do segundo tempo. Naquele momento, os torcedores da seleção inglesa e toda a mídia se voltaram contra o jogador. Com um jogador a menos, a Inglaterra se aguentou como pôde, mas a derrota veio na disputa de pênaltis, onde a Argentina venceu por 6-5. Os jornais ingleses zombavam dele, os torcedores o vaiavam, e o craque inglês viveu de fato 6 meses de um verdadeiro inferno, chegando até mesmo a ser ameaçado de morte. No entanto, essa situação começou a mudar na temporada de 98-99, pelo Manchester United, quando ele conseguiu dar a volta por cima, onde Beckham foi um dos principais jogadores do Manchester United, ajudando o clube a conquistar a tão sonhada Tríplice Coroa. Eles foram campeões da Premier League, da Copa da Inglaterra e da Champions League, levando a melhor para cima do rival Arsenal nas duas competições. No campeonato inglês, fizeram com que o rival fosse vice, e na FA Cup, derrotando a equipe por 2-1 na semifinal, com direito a um gol de Beckham. Já na Liga dos Campeões, o craque inglês viveu uma noite emblemática na final contra o Bayern de Munique. Dentro do estádio Camp Nou, em Barcelona, o clube bávaro começou melhor a partida, abrindo o placar com o alemão Mario Basler, em uma cobrança de falta logo no início do primeiro tempo. Após o gol, o United acabou se retrancando e aguentou múltiplos ataques do time alemão. Tanto que a dupla de ataque Andy Cole e Dwight York teve que recuar e ajudar a organizar melhor o time defensivamente. Tentando explorar o contra-ataque, o time inglês teve múltiplas chances de gol, só que acabaram parando todas na mão do goleiro alemão Oliver Kahn. Isso se estendeu por todo o primeiro tempo. No segundo tempo, o Bayern continuou pressionando e até carimbaram a trave 2 vezes. E o técnico Ferguson decidiu apostar no tudo ou nada quando o jogo estava perto do fim, fazendo 2 substituições para renovar o fôlego da equipe e tentar uma última reação. E aos 46 minutos do segundo, durante os 3 minutos de acréscimo sinalizados pelo árbitro, o Manchester teve uma chance num escanteio. Até o goleiro Schmeichel foi para a área. E com um total de 21 jogadores na área do clube alemão, David Beckham cobra o escanteio. A bola sai mal rebatida pela zaga alemã e sobra para Ted Sheringham, ele que estava há poucos minutos na partida. Ted consegue finalizar e empata em 1-1. Após o gol, o estádio foi a loucura. E com pouco tempo no relógio, todos acreditavam que seria o fim do tempo regulamentar. Mas aos 48 minutos, o Manchester United foi presenteado com mais um escanteio, sendo o último lance da partida. Mais uma vez, Beckham cobra o escanteio. Sheringham, o autor do primeiro gol, tentou a cabeçada e a bola acabou desviada, indo parar em Ole Gunnar Solskjaer, que com um chute de primeira vira o jogo. E que coincidência incrível! Os 2 jogadores que entraram como substituições no final do segundo tempo foram os protagonistas dos gols que saíram de cobranças de escanteio dos pés de David Beckham. Ninguém acreditava no que aconteceu dentro do estádio espanhol. Aquela, sem dúvida, foi uma das finais mais emocionantes da história da Champions League. E finalmente, o Manchester United, após 31 anos, voltou a ganhar a Liga dos Campeões. David Beckham estava num momento tão iluminado de sua carreira que em 1999 ficou em segundo lugar na disputa de melhor jogador do mundo, mas acabou perdendo para o meia brasileiro Rivaldo, que na época era o destaque do Barcelona. No entanto, o Beckham acabou ganhando o troféu de melhor jogador da Europa de 1999, devido à sua contribuição impressionante na campanha do Manchester, disputando um total de 54 partidas, fazendo 9 gols e entregando 20 assistências. Na temporada seguinte, foi quando o nome de Beckham estava por todo o canto de campanhas publicitárias. Ele vivia aparecendo na mídia, com seu rosto estampando diversas marcas e produtos. No entanto, sua vida fora dos gramados não o atrapalhavam dentro de campo, pois ele continuava jogando muito bem e praticamente intocável no Manchester United e na seleção inglesa. Assim, ao final da temporada 99-2000, Beckham jogou 47 jogos, marcando 8 gols e entregando 19 assistências, conquistando novamente a Premier League e o Mundial de Clubes de 1999, vencendo o Palmeiras na grande final por 1-0 com um gol de Roy Keane após a falha do goleiro Marcos. Na temporada de 2000-2001, a regularidade do meia pela seleção inglesa lhe rendeu o prestígio da braçadeira de capitão, realizando mais um sonho de infância do atleta, como ele mesmo mencionou em uma entrevista para a BBC naquele ano. Abre aspas, esse é um dos momentos de maior orgulho da minha carreira. Isso, ser capitão, sempre foi uma das minhas ambições. Quando eu era criança, eu sonhava em ser o capitão da seleção. E agora, isso se tornou uma realidade. David Beckham se manteve como o capitão da seleção da Inglaterra de 2000 até 2006, em uma fase muito mais madura e responsável de sua carreira, em que ele conseguiu superar todo aquele pesadelo que ele viveu em 1998.
Em outubro de 2001, a Inglaterra enfrentou a Grécia, em pleno Old Trafford, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, e precisavam de uma vitória ou empate para garantir a vaga no Mundial. E a Grécia, mesmo sendo subestimado em campo, construiu um placar de 2-1 sobre a forte Inglaterra. No entanto, a seleção inglesa acabou sofrendo uma falta, longe da grande área, mas qualquer distância era um perigo quando David Beckham pega a bola para bater. O capitão camisa 7 se preparou para a cobrança, carregando consigo toda a responsabilidade de que se ele marcasse o gol, poderia classificar seu país para a Copa do Mundo da Coreia do Sul. E foi aí que ele não decepcionou, surpreendendo o goleirão grego, cobrando no seu lado do gol com uma curva absurda na bola. O estádio inglês simplesmente foi a loucura. A Inglaterra estava oficialmente na Copa do Mundo e David Beckham era considerado o rei da seleção. Essa classificação foi tão reconhecida que elevou seu status, lhe rendendo o título de melhor personalidade esportiva do ano pela BBC, além de colocá-lo novamente no grupo de melhores jogadores do mundo daquele ano. Beckham acabou disputando 46 jogos ao final dessa temporada, marcando 9 gols e entregando 16 assistências pelo Manchester, conquistando seu terceiro campeonato inglês consecutivo, mas na Liga dos Campeões, ficando nas quartas de final, perdendo por 3-1 para o Bayern de Munique. Na temporada de 2001-2002, foi quando quebrou a sequência de títulos da Premier League pelo Manchester, mas os números individuais de Beckham melhoraram significativamente. Ele disputou 43 partidas, fazendo 14 gols e entregando 14 assistências. Na Champions League fizeram uma campanha sólida, chegando até as semifinais, porém acabaram sendo eliminados pelo Bayer Leverkusen. Mesmo com um empate agregado de 3-3, eles acabaram sendo desclassificados pelo critério gol fora de casa. Beckham terminou novamente em segundo lugar na disputa do Ballon d'Or de 2001, dessa vez perdendo para o português Luís Figo. Mas com o fim da temporada do futebol europeu, David Beckham disputou sua segunda Copa do Mundo. Mas para o seu azar, a seleção inglesa acabou sendo sorteada como uma das cabeças de chave no grupo da morte, ao lado de Suécia, Nigéria e Argentina. Na primeira partida, a seleção inglesa empatou com a Suécia em 1-1, com uma assistência de Beckham para o seu companheiro Campbell. No jogo seguinte, David viveu um momento mágico, quando ele marcou um gol de pênalti contra a Argentina e conseguiu se vingar da eliminação que sofreu da Copa do Mundo de 98. A partida seguinte foi um empate em 0-0 contra a Nigéria, mas a vaga para a fase de mata-mata já estava garantida. E nas oitavas de final, enfrentaram a Dinamarca, onde a Inglaterra superou por 3-0, com gols de Rio Ferdinand, Michael Owen e Emile Heskey, colocando os ingleses diante do Brasil nas quartas de final. Infelizmente, para os ingleses, a sorte estava do lado brasileiro. E com uma cobrança de falta, especialidade de Beckham, saindo dos pés de Ronaldinho Gaúcho, o Brasil supera por 2-1 a Inglaterra, garantindo assim a vaga para a semifinal. De volta ao Manchester, David Beckham tinha uma carreira consagrada, porém cometeu um grande erro, que acabou tendo um impacto significativo em sua carreira. Como todos sabem, Beckham já era uma das pessoas mais famosas do mundo, respeitado pelo seu grande talento no futebol e sendo um jogador que fazia completa diferença na sua equipe. Cruzamentos precisos, organizava muito bem o jogo e vários golaços de bola parada. No entanto, quando ele começou seu relacionamento com a Vitória, lá em 1997, e 2 anos depois se casou, em 1999, eles se tornaram, um dos casais mais famosos daquela época. E esse fator, financeiramente, era muito bom para ambos. Porém, o assédio midiático ao jogador incomodava uma terceira pessoa, Alex Ferguson. Nesse ponto, você que está me assistindo, eu quero que você se lembre que na época não tínhamos a presença das redes sociais e a internet estava crescendo ainda. E os técnicos da moda antiga acreditavam que jogador de futebol, que recebia o status de celebridade, não performava da mesma maneira em campo. E com essa fama absurda de Beckham, o seu relacionamento com o técnico do United ficou abalado. Inclusive, um episódio marcante aconteceu após um jogo contra o Arsenal, pela Copa da Inglaterra, quando os dois se desentenderam no vestiário. E durante a discussão, Ferguson, irritado, pegou uma chuteira e lançou na direção do Beckham, acertando-o na parte superior da sobrancelha. O impacto causou um corte profundo e o atleta precisou levar 2 pontos. Abre aspas. Ele nunca foi um problema até se casar. Ele costumava trabalhar junto com os técnicos e preparadores físicos até de noite. Era um profissional fantástico. O casamento o levou ao mundo do entretenimento, que mudou a sua vida para sempre. Ele é uma grande celebridade. O futebol é a menor parte. E a partir deste ponto,
acabou ficando mais regular a presença de David Beckham no banco de reservas, marcando assim o fim de uma dinastia do Manchester United. E ao final da temporada de 2002-2003, David disputou 52 partidas, fazendo 11 gols e entregando 14 assistências, com os Red Devils novamente conquistando o campeonato inglês e parando nas quartas de final da Liga dos Campeões, sendo eliminados pelo Real Madrid com um placar agregado de 6-5, e apesar dos 2 gols de Beckham no jogo de volta, não foram suficientes para garantir a classificação da equipe para as semifinais. Beckham se despediu do United com 390 partidas disputadas, um total de 85 gols e 121 assistências, encerrando um legado que jamais será esquecido. No dia 2 de julho de 2003, David Beckham foi transferido para o Real Madrid, uma mudança que rapidamente se tornou uma das contratações mais midiáticas da história do futebol. A grande exposição em torno do jogador inglês que Alex Ferguson não apreciava era exatamente o que Florentino Pérez desejava para o ambicioso projeto dos Galácticos. Ao chegar no time merengue, Beckham se juntou a um elenco repleto de estrelas, incluindo Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário de Lima, Iker Casillas, Roberto Carlos, Luís Figo, dentre muitos outros. E a fama de Beckham era tanta que, mesmo com todas essas estrelas presentes no clube espanhol, a camiseta mais vendida do Real Madrid foi a de David Beckham. Alguns o consideravam até mesmo mais famoso que o próprio clube espanhol. Eu não sei se vocês estão entendendo a proporção da fama de David Beckham nessa época. Ele tinha uma estátua pintada a ouro em um templo budista de Bangkok. Assim, o plano de visibilidade de Florentino Pérez estava funcionando perfeitamente, e ele aproveitou para organizar uma pré-temporada na Ásia. Em questão de poucos dias, o clube espanhol arrecadou o suficiente para cobrir todas as despesas da contratação de David Beckham, por meio de venda de ingressos, a venda de camisas estampando o número 23 de Beckham, o aumento exponencial de sócios torcedores, além de múltiplas campanhas de marketing com seu rosto. Quem aí se lembra do cara que acabou popularizando o coque samurai masculino? Pois é, foi esse loiro aí. Dentro de campo, esse time do Real Madrid era tão cheio de estrelas que Beckham teve que fazer uma posição que não era de costume. Ele improvisou jogando como um segundo volante, após passar a carreira inteira jogando como meia-direita pelo Manchester United. E em sua primeira temporada pelo Madrid, em 2003-2004, o clube espanhol fez uma péssima campanha na La Liga, terminando como quarto colocado. E na Liga dos Campeões, chegaram até as quartas de final, mas foram eliminados pelo Mônaco da França. Beckham disputou 46 jogos, marcando 7 gols e contribuindo com 17 assistências. E o único título conquistado pela equipe foi a Supercopa da Espanha. Mas com o elenco que eu citei para vocês, a ideia era que o Real Madrid conquistasse todos os títulos que aparecessem pela frente. E a torcida acabou se enganando achando que esse primeiro ano foi apenas uma fase de adaptação. Mas na temporada seguinte, 2004-2005, o Real Madrid assistiu de perto seu arquirrival, o Barcelona, montando uma equipe para bater de frente com os Galácticos, contratando simplesmente Ronaldinho Gaúcho para formar um elenco ao lado de Samuel Eto'o, Deco e Puyol, que ficou com um grande título do campeonato espanhol. O Real Madrid terminou em segundo colocado na tabela. E na Liga dos Campeões, os merengues enfrentaram a Juventus nas oitavas de final. O Real Madrid venceu o primeiro jogo no Santiago Bernabéu por 1-0, mas na partida de volta, sob uma pressão impressionante da Juventus, o atacante Trezeguet marcou um gol de empate, deixando o placar em 1-1 e levando o jogo para a prorrogação. E aos 116 minutos do segundo tempo da prorrogação, Marcelo Zalaeta fez o gol da virada, com Ronaldo Fenômeno e Zidane ofuscados pela forte marcação do time italiano. Assim, o Real Madrid, que estava repleto de estrelas, foi eliminado nas oitavas de final. E ao final da temporada, David Beckham disputou 38 partidas, marcando apenas 4 gols e entregando 11 assistências. Na temporada de 2005-2006, o Real Madrid terminou novamente em segundo lugar na La Liga, vendo o Barcelona conquistar o bicampeonato, e na Champions League o time foi eliminado mais uma vez nas oitavas de final, só que dessa vez pelo Arsenal. E ali foi a comprovação de que muita estrela num time só nem sempre é sinônimo de sucesso. Beckham nessa temporada disputou 44 jogos, marcando 5 gols e entregando 17 assistências. Ao final da temporada do futebol europeu, Beckham disputou a sua terceira e última Copa do Mundo, a de 2006, na Alemanha. A Inglaterra avançou com tranquilidade na fase de grupos, com David Beckham contribuindo com 3 assistências nas 3 partidas da fase de grupos. Nas oitavas de final, Beckham foi decisivo ao marcar um golaço de fora da área contra o Equador, ajudando a sua seleção a classificar para as quartas de final. E nas quartas, a Inglaterra enfrentou o Portugal, que contava com jogadores como Cristiano Ronaldo, Deco e Figo. Essa partida foi uma decepção para Beckham, que acabou se lesionando logo no início do segundo tempo, e não conseguiu contribuir quando sua equipe mais precisou, já que o jogo terminou empatado no tempo regulamentar e a Inglaterra foi eliminada nos pênaltis.
Na temporada seguinte, o Real Madrid conquistou finalmente um título do Campeonato Espanhol, realizando um sonho de Beckham e de todo aquele elenco dos Galácticos. No entanto, na Liga dos Campeões, o time decepcionou novamente, sendo eliminados agora pelo Bayern de Munique pela terceira vez nas oitavas de final. Ao final da temporada, Beckham disputou 31 partidas, marcando 4 gols e entregando apenas 6 assistências. E a sua passagem pelo Real Madrid se encerrava ali, ele disputando 159 jogos, anotando 20 gols e entregando 51 assistências. Embora o craque inglês não tenha conseguido construir um legado tão marcante no Real Madrid quanto foi no Manchester United, ele teve seus momentos de destaque. Porém, infelizmente, serão lembrados como o elenco mais forte da história do Madrid que nunca conquistou uma Champions. Em julho de 2007, David Beckham foi oficialmente anunciado como o novo jogador do Los Angeles Galaxy. Apesar de ter um grande mercado na Europa e várias ofertas de clubes gigantes, ele decidiu se transferir para a América do Norte, com o objetivo de promover o crescimento do futebol global. Mas sejamos sinceros que ele também queria explorar o potencial do mercado do soccer. A presença do jogador inglês na MLS trouxe mais mídia, mais patrocínios ao clube, além de aumentar consideravelmente a lotação dos estádios do Galaxy. Desde o anúncio da sua contratação, o craque inglês foi amplamente questionado pela imprensa, que o considerava um jogador de meio período, sem muito comprometimento na sua carreira. Porém, ele ainda quis provar o seu valor aos 32 anos de idade. Na sua primeira temporada nos Estados Unidos, 2007-2008, ele participou de 27 partidas, marcando 6 gols e entregando 9 assistências. Na temporada seguinte, 2008-2009, ele disputou 15 jogos, fazendo 2 gols e 2 assistências. No entanto, em novembro, ao fim da temporada norte-americana, ao invés de tirar os seus 3 meses de férias como os outros jogadores, Beckham surpreendeu a todos ao decidir jogar durante a pausa do campeonato estadunidense, assinando um contrato de 3 meses por empréstimo com o Milan. Em janeiro de 2010, lá estava ele, jogando ao lado de Pirlo, Ronaldinho, Kaká, Shevchenko e muitos outros. Apesar de muitos acharem que o craque inglês estava apenas de turismo pela Itália, o técnico Carlo Ancelotti rapidamente o colocou como titular absoluto. E no total ele disputou 33 jogos, marcando 2 gols e 9 assistências pelo clube, que acabou terminando em terceiro lugar no campeonato italiano. Ao final do contrato com o Milan, David Beckham retornou aos Estados Unidos para suas últimas temporadas com o Los Angeles Galaxy e acabou se tornando um grande ídolo, ao ponto de receber uma estátua em sua homenagem alguns anos depois. Pelo Galaxy, Beckham conquistou 4 títulos, disputou 124 partidas, marcou 20 gols e entregou 42 assistências. Ao fim do seu contrato nos Estados Unidos, na temporada de 2012-2013, Beckham decidiu encerrar sua carreira pelo PSG. E embora tenha jogado pouco em território francês, foi o suficiente para conquistar uma Ligue 1, e com esse título, David Beckham se tornou o primeiro jogador inglês a vencer títulos nacionais em 4 países diferentes. Durante seu período curto em Paris, as vendas de camisa do clube dispararam, gerando um lucro significativo para o PSG devido à presença do craque. E em maio de 2013, Beckham anunciou sua aposentadoria, aos 38 anos de idade, em seu último jogo no Parque dos Príncipes, onde ele se emocionou ao deixar o campo no intervalo do segundo tempo. Após se aposentar, David Beckham continua a figurar entre as 10 pessoas mais bem pagas do mundo, graças à sua fama e influência, tanto dentro quanto fora dos gramados. E no momento da gravação deste vídeo, ele atua como embaixador da UNICEF e é presidente e proprietário do Inter Miami. Além disso, ele também é proprietário, junto com ex-jogadores do Manchester United, do Salford City, que atualmente joga na League 2, a 4ª divisão inglesa. Pois é, fora dos gramados, com certeza o homem sabe fazer negócio. E do legado de David Beckham, podemos tirar algumas conclusões. Seu talento como meio-campista e um excelente cobrador de faltas inspirou e transcendeu gerações. Mas o seu status de uma super celebridade e algumas decisões ao longo da carreira, como de ir jogar na MLS, colocam em dúvida o seu amor pelo esporte e a sua dedicação real por apenas um legado dentro dos gramados. Como por exemplo, eu tenho certeza que muita gente que chegou até aqui nesse vídeo considera David Beckham um superestimado, que só teve tanto reconhecimento pelo nome em que fez fora do campo. Mas uma coisa você não vai poder negar, é que ele foi um dos melhores batedores de falta da história do futebol inglês, e a sua popularidade fez crescer também a popularidade do futebol em vários cantos do mundo. Eu aposto que você se lembra de várias capas do jogo FIFA das antigas que estampavam David Beckham. E mesmo você o amando ou odiando, o impacto de David Beckham é um dos maiores da história do futebol. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal FUT.